Na minha vida, eu já tentei tocar alguns instrumentos diferentes, como por exemplo o violão ou o teclado. Eu fui péssimo nos dois, verdade seja dita. Bom, já que tocar um instrumento eu não sei, nesse tutorial nós vamos modelar esse violão 3D usando o ZBrush para você conhecer várias funções bem legais. Você está preparado para cantar e tocar? Eu não, porque eu vou ficar só na modelagem mesmo. Vamos começar. Antes de começar a cantar as nossas melodias com o violão, nós precisamos criar o violão, então vamos nessa. Aqui com o ZBrush aberto, ó, do lado direito, a gente tem essa opção de Simple Brush. Quando você clica nele, você pode criar alguns objetos mais simples. A gente vai nesse aqui, ó, Polymesh 3D, que é essa estrela bem maluca. Então você clica nela, clica na tela, segura e arrasta, e aí você vem aqui em cima ó, e pressiona esse botão de Edit. Com isso a gente entra nas opções de edição e já podemos manipulá-lo. E a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui ó, e ativar o Gizmo. É um nome maluco, mas basicamente o Gizmo, ele mostra para você esses botões em cima e essas setas, né? Tem a seta para cima, opa, peraí, ficou meio confuso isso. Aqui ó, seta para cima, né, para verde, que você pode tanto subir ou descer o objeto. Essa seta vermelha que você pode colocar para a esquerda ou para a direita e a seta azul para frente e para trás. Mas calma, a gente não vai mexer nisso ainda. Mas se não vai mexer nisso, por que você já está explicando? Eu estou explicando porque eu já estou me antecipando. Mais para frente a gente vai usar essa parada. Mas por enquanto, clica aqui ó, na engrenagem e clicando nela, vai aparecer outros objetos que você pode criar. Um deles que eu acho que é maravilhoso porque nós queremos é esse aqui ó, Cylinder 3D. Cuidado, não é Polycylinder, tá? É só Cylinder 3D. Quando você cria ele pode ficar muito pequeno. Então você pode vir aqui ó, e se aproximar dele até chegar nele lá. Ou para ficar mais fácil, pô professor, esse negócio de ficar dando zoom aqui até chegar nele, pressiona a tecla F. Quando você pressiona F, ó, você preenche a tela com o tamanho desse objeto e a gente consegue ficar mais próximo dele. E aí, ó, vem aqui do lado direito na opção de Poly F, onde a gente consegue enxergar todas essas linhas de construção desse cilindro. O ideal é que aqui, ó, clicando e arrastando nessa setinha verde, você não tenha nenhuma divisão, ó. Então arrasta tudo até ficar o mínimo possível, do jeito que tá. E aí você clica e arrasta essa aqui vermelha, ó, subindo e descendo, e conforme você clica e arrasta, embaixo aparece a quantidade de divisões, bem aqui, tá vendo? Ó? Sim, tô vendo! Então, nessa parte aí, pode colocar o equivalente a uns 50 e poucos, mais ou menos. Não tem um valor específico, mas lá para os 50, mais ou menos, fica legal, porque ele deixa bastante arredondado aqui, ó. O que você pode fazer também, se a gente quiser, né, para já criar a parte do próprio corpo do violão, é continuar com o Gizmo. Então clica de novo para ativar o Gizmo, e aí o que você vai fazer? Você vai vir ó, nessa seta verde, mas não clique e arrasta. Não é para clicar e arrastar, é para fazer o quê? Não, você clica e arrasta, mas segurando a tecla Ctrl. Então segura o Ctrl, ó. Clique e arrasta até você descer. Ó. A ideia é você descer mais ou menos até a parte de cima desse cilindro que a gente está duplicando, ó, ficar com a parte de cima dele encostada no meio aqui, ó, do cilindro que a gente fez, tá vendo? Então dupliquei. Você pode fazer assim também, ó. Segura o Ctrl, clique e arrasta, duplica até aqui embaixo. Solta o Ctrl e agora você usa essa seta ó, até você alinhar mais ou menos onde você quer. Então a ideia é essa parte de cima dele ó, ficar mais ou menos aqui. O que eu vou fazer agora é aumentar um pouco o tamanho. Só que aqui eu tenho duas coisas que eu quero aumentar, né? Eu quero aumentar nessa parte aqui, ó, clicando neste cubo verde, para ele ficar aqui um pouco mais comprido, e também nesse cubo vermelho, para ele ficar um pouco mais largo. E uma maneira de você fazer isso de uma vez, né? Ao invés de você ter que fazer um, depois fazer o outro, que loucura. Você vem nesse cubo azul, e aí você segura a tecla Alt, ó. Então segura o Alt, clique e arrasta no cubo azul, até ele aumentar um pouquinho de tamanho, ó. Mais ou menos isso. E com essa seta verde, eu vou descer de novo, ó, até ficar alinhado naquela parte que eu te falei, né? O meio dessa parte de cima, ó, alinhado na parte de cima desse cilindro. Quando eu faço isso, ele cria uma máscara. Uma máscara? Mas o que é exatamente uma máscara? É um isolamento do objeto. Por exemplo, quando a gente cria o primeiro objeto, que é o cilindro, a gente fez ele, e quando eu clico e arrasto segurando a tecla Ctrl, ele usa uma função de máscara, ou seja, deixa, né, quase falei tudo errado, com um sotaque francês, falando tudo confuso, ele arrasta esse objeto e isola o de cima. Então o que você faz? Segura a tecla Ctrl e arrasta aqui do lado de fora. Pronto, o objeto não fica mais isolado e agora a gente pode manipular os dois. E é isso que nós vamos fazer aqui com o Gizmo, ó, do jeito que tá. Clica nesse quadrado azul. Já sei, então segura o Alt. Não segura o Alt nenhum. Você só clica nele, ó, segura e arrasta e deixa ele um pouquinho mais amassadinho. Porque aqui seria o corpo do violão, né? Nenhum violão seria assim tão grosso, porque senão seria impossível você tocar alguma música nele.
dele. Então deixa um pouquinho mais fino, ó. Mais ou menos isso aqui. Agora, como eu sou um professor muito legal, eu sei que talvez você esteja vendo essas coisas aqui e esteja pensando, nossa, professor, isso aqui é confuso demais. Então o que você faz? Não se desespera. Clica do lado direito aí em cima no card e assiste o tutorial de como começar no ZBrush. Eu acho que é legal porque lá eu explico as coisas mais básicas, as coisas mais estruturais que vão te ajudar nesse tutorial aqui e na sua vida trabalhando com o ZBrush. Então se você quiser, assiste aí primeiro, depois você volta pra cá, entendeu? É uma dica pra você, um conselho, é uma visão. Vai lá se você achar interessante, depois você volta para esse. Se você não quiser também, não tem problema, vamos continuar assim mesmo. Então vamos lá, aqui o que acontece? Quando eu crio essas duas formas, certo? Os dois cilindros, eles ainda estão separados, eles ainda são coisas que não fazem parte, eles não estão fundidos, não estão mesclados, não estão unidos. Então o que a gente faz? Vem do lado direito aqui na aba de Geometry, e no Geometry você tem uma opção aqui ó, que se chama Dynamesh. Em Dynamesh você simplesmente clica em Dynamesh. O que ele faz? Funde as partes todas, então ele une os dois cilindros, transformando numa coisa só. Quando você não está com essa opção aqui, ó, de Line Fill Polyf, não dá para ter muita noção disso, né? Por exemplo, estava assim, ó, automaticamente ele fez isso. Então, quando a gente está com essa opção de Polyf ativado, aí a gente consegue ter noção dessa estrutura de polígonos da superfície dele. Só que quando eu uso essa opção de Dynamesh, né, ele une, legal. Só que eu queria que ele deixasse menos polígonos, né? Porque tem polígono demais aqui na tela. Então, o que você faz? Vem aqui nessa aba agora de ZRemesher e aqui ó, você ativa essa opção chamada Half e aqui na tela você pressiona a tecla X para ativar a simetria. E aí é só clicar em ZRemesher. E aí, quando você faz isso, ó, ele já deixa, né, uma topologia um pouco mais interessante. Ué, professor, mas o que é topologia, cara? A topologia, basicamente, é a maneira como os polígonos, que são esses quadradinhos na superfície, vão ficar ali posicionados. Então, quando você usa o ZRemesher, no geral, ele deixa isso aqui de uma maneira muito mais bonita. Só que você pode usar mais uma vez. Então, de novo, o ZRemesher, ó, talvez uma terceira vez, talvez mais uma vez, ó. Tá vendo? Ele vai, tipo, melhorando a estrutura, mas não vai colocando tantos polígonos. Então, cada vez que você vai clicando nele, usando essa opção aqui, ó, de Half, ele vai tentar diminuir um pouco a quantidade de polígonos. E eu acho que aqui tá bom, ó. Ele manteve, né, a estrutura do corpinho do violão, não tem tantos polígonos, e eu acho que dá pra gente continuar a partir daqui. O que nós vamos fazer agora é criar um buraco ali no meio desse cilindro, tá? Desse cilindro, ó. Um buraco com um cilindro no meio desse objeto todo. Só que tem uma paradinha que acontece no ZBrush, quando a gente começa a manipular alguns objetos, que é o tamanho dos objetos no mundo 3D. Ué, professor, como assim, cara? Que confuso isso! Não, calma lá, se liga só. Se você vir aqui na opção de Geometry, você tem aqui embaixo a opção de Size. Nesse Size, você tem o tamanho do objeto de forma geral. Então, nesse aqui, ó, XYZ Size, você clica e você pode colocar aqui um valor de 1. Quando você faz isso, o objeto fica mais ou menos num tamanho melhor para a gente trabalhar. Geralmente, eu acho que objetos no tamanho de 1 é mais fácil. Só que quando você faz isso, o objeto fica gigante na tela. Então você pode pressionar F e aí pronto, ele se ajusta na tela. É mais fácil da gente trabalhar desta forma. Vamos nessa. Aqui do lado direito, ó, você vai na aba de Subtool e aí você vem e clica nessa opção de Insert. Nesse Insert você pode inserir aqui ó, um Cylinder 3D e ele cria um cilindro gigantesco para você. Visualizando aqui, de qualquer forma, eu vou ativar o gizmo e diminuir um pouquinho o tamanho dele, ó, até a gente conseguir enxergar o que acontece, tá vendo? É um cilindro enorme. Então eu vou deixar ele um tamanhozinho razoável, mais ou menos isso. E visualizando de lado, ó, você pode clicar nesta linha circular aqui, segurando a tecla Shift até ele ficar em menos 90 graus. Ué, mas onde é que você tá vendo, professor, esse número? Bem ali embaixo, ó, onde está a seta azul, tá vendo? Ó? Tem um númerozinho ali, ó, menos 85, menos 90, menos 95, vai até menos 90, solta o clique e solta o Shift. E aí, usando essa seta verde, ó, você pode posicionar um pouquinho para frente. Ó. Talvez aqui esteja até um pouquinho grande demais, ó. A gente põe mais ou menos isso. E a ideia é, aqui é o meio desse cilindro que a gente está trabalhando. E aqui ó, tem esses vincos do violão. Então a ideia seria alinhar mais ou menos esse meio nessa parte. Então para isso, vem com a seta azul, clique e arrasta e alinha mais ou menos ali no meio. Ó. Ah, mas o meu não tá certinho no meio, professor, ficou um pouquinho lá para cima. O meu ficou mais para baixo, não tem problema. Não tem problema, é só ficar mais ou menos no meio. Ó. Feito isso, a gente já tem esse objeto. O que eu quero fazer é criar um buraco nessa superfície a partir desta forma. Então, para isso, o que você faz? Vem aqui em cima e ativa a opção chamada Live Boolean, deixa ele laranja. Quando está laranja, quer dizer que está ativado. E aí você vem aqui nas opções ó, do cilindro e ativa esse botãozinho. Você tem esse e esse. É esse segundo aqui, ó.
Clica nele. O que acontece, ó, é que se você desativar o PolyF, porque né, com ele não dá para ter uma ideia, então você desativa, ó, ele criou esse buracão pra gente que já fica mais fácil. A gente tem essa estrutura ali do corpinho do violão, né? Tem aquela caixa dele, nem sei se é esse o nome, mas tem aquela estrutura toda e aquele buraco central. Aproveitando que a gente já fez essa parada aqui, certo? Este buraco no meio, vamos fazer mais um detalhezinho que seria toda uma parte aqui em volta, ó, um pouquinho mais funda. Então para isso, vem do lado direito no painel de Subtool e seleciona aqui, ó, o corpo do violão. Então tem os dois, tá? Tem um cilindro, se você clicar e selecionar, ó, ou o corpinho. Como é que eu sei quem tá selecionado? É só você clicar em cima, ó, e aí aparece ele um pouquinho mais evidente aqui, ó, com essa linha em volta, e ele também fica um pouquinho mais clarinho nas opções aqui. É coisa mínima, tá? Mas clicando em cima aqui, ó, você já seleciona ele. Então seleciona o corpinho e do lado esquerdo aqui, ó, seleciona um brush. Então tem vários. O que a gente vai vir é nesse aqui, ó, se você pressionar a tecla C de cachorro, aparece um aqui, ó, que se chama Curved Tub. Não é esse, é esse aqui, ó, Curved Tub Snap. Então seleciona ele, ó. O que você faz? Se você clicar e arrastar em cima da superfície, ó, ele cria um tipo de linha. A espessura dessa linha está ligada com essa opção aqui, ó, de Draw Size. Então, se você colocar um Draw Size um pouco maior, ó, clicar e arrastar, ele cria essa linha para você. Só que o legal é que se você ficar de ladinho, certinho aqui, ó, e você clicar e arrastar, segurando a tecla Shift, quando você faz isso, ó, ele cria uma circunferência em volta de tudo, ó. Então, vai lá em cima, ó, clica, segura e arrasta, segura o Shift, ó, e puxa até o lado de fora aqui embaixo. Quando você faz isso, ó, ele cria uma linha dos dois lados atravessando tudo, ó. E se você quiser, você fala, não, essa linha está muito grossa. Vem aqui no Draw Size, diminui um pouquinho, ó, tava em 12, né? Coloca, sei lá, uns quase 10 mais ou menos, ó. Dá um clique e solta nessa linha, ó. Clicou e soltou, ó. Deixa eu só diminuir mais um pouquinho o Draw Size, ó. Clicou e soltou, ele já deixa um pouquinho mais fino. Para finalizar essa parada aqui, ó, é só você se aproximar e clicar em qualquer área vazia, que não seja, né, essa partezinha aqui, ó, desse pontilhado. Então, clique e solta, ó. Finalizou. Quando você faz isso, esse objeto que a gente fez nessa linha, ela está naquele mesmo esquema da máscara que eu expliquei lá no começo. Você lembra disso? Ô, professor, eu lembro. Você falou que ficava isolado, não é isso? Exatamente. Então, do jeito que está aqui, ó, eu posso manipular esse objeto se eu vir com o gizmo. Então, estou com o gizmo, ó, eu posso colocar para trás ou para frente, se você quiser, ó. E aí você ajusta ele. Uma vez que você ajustou, a gente vai vir aqui, ó, em Subtool, Split, e você clica nessa opção de Split Masked Points. Com isso, o que ele faz? Ele vai pegar essa estrutura que a gente tem, né, que na verdade estava ligada nessa parte do corpo, e ele desliga e cria uma nova Subtool para ela. Então nós temos esse aqui, que é o corpo do violão, a gente tem esse aqui, que é o cilindro interno, e a gente tem esse aqui, que nada mais é do que toda essa voltinha que a gente fez aí com essa espessurinha. O que você vai fazer é, seleciona essa espessura que a gente fez, clique e arrasta, ó, e solta debaixo do corpo do violão, e ativa essa opçãozinha aqui, ó. Então com isso ele cria ali, ó, um vãozinho, tá vendo? A parte mais funda. Aqui é opcional. Se você quiser essa parte desse jeito, você pode manter desse jeito. Se você quiser ali para fora do jeito que tá, não ativa esse botão. Então você pode criar um detalhe externo ou um detalhe interno. Mas qual é o que você prefere, professor? Interno ou externo? Então eu acho que a opção interna fica mais legal, né? Fica tipo um risquinho ali na parte do corpinho do violão. Acho que combina mais, mas você pode escolher o que você quiser. Agora o que eu vou fazer aqui é criar o braço do violão, que é tipo como se fosse um... tipo de um quadrado que fica aqui. Depois a gente vai fazer um detalhezinho aqui e depois as casas do violão, que são mais alguns detalhes. Mas não vamos arrancar os cabelos com relação a isso. Primeiro vamos fazer essa parte aqui, ó. Então para isso, o que você faz? Vem do lado direito aqui na aba de Subtool e aí você clica nessa opção, ó, de Insert, para você inserir um objetinho. Então clique em Insert, você pode colocar esse aqui, ó, que é esse Cube 3D. Então, acabei de criar um cubo gigantesco. O que eu vou fazer, ó, é ativar a opção do gizmo aqui em cima. Então, ativa o gizmo e aí diminui clicando nesse quadradão amarelo, ó. Clica, segura e arrasta, ó. Diminui o tamanho até ficar um pouquinho menor. Se você quiser visualizando de lado, ó, puxa um pouquinho mais para frente para a gente conseguir enxergar. Neste quadradinho azul, ó, diminui um pouquinho a espessura para não ficar tão grosso assim, ó, tipo isso. Olhando assim, diminui aqui, ó, a largura nesse quadradinho eu tô falando tudo errado. Neste quadradinho vermelho, ó. Então clique e arrasta para deixar um pouquinho mais fino. E aí se você quiser, ó, nesse quadradinho verde, você pode esticar um pouco mais ou menos isso, que quase o tamanho, né? Quase a altura toda do corpinho, ó. E usando a seta verde você sobe, ó, mais ou menos até aqui. Se você vir e posicionar um pouquinho mais para trás, ó, com a seta azul, tipo aqui, olha só que legal. Como a gente deixou essa estrutura bem nessa parte, que é, né, entre os elementos que a gente está usando, que é o cilindro e essa outra parte, o que ele faz? Ele automaticamente arranca um pedaço aqui também, ó.
e segue a ideia do que a gente quer. Ó. Então tem o braço do violão, que acho que está meio grosso ainda, né? Aqui no quadradão azul, ó, eu vou diminuir um pouquinho, deixar um pouquinho mais fino e posicionar um pouquinho mais para frente, ó. Então o legal é, por ter usado essas opções de boolean aqui, né, criando esse buracão aqui, ó, esse buraco também cria um buraco no braço do violão. Claro que isso tem uma ordem ligada com a ordem que esses objetos estão. Por exemplo, se esse braço aqui, que é esse, tivesse aqui na parte de baixo, ó, do cilindro, ele já teria uma outra maneira como ele influencia. Uma vez que a gente fez esse braço aqui, eu acho que tá meio grosso ainda, né? Vou deixar só um pouquinho mais estreito, ó. Eu vou aproveitar ele e duplicar. Então ativo o gizmo. Como é que ativo o gizmo? É só clicar na opção aqui de Move, ó. E vem aqui com essa seta verde, mas segura Ctrl. Então segura o Ctrl, ó. Clica, segura e arrasta, posiciona mais ou menos aqui embaixo, ó. E a gente vai modificar igual a gente fez o outro. Então primeira coisa, diminui a altura aqui, ó, no cubo verde. Deixa um pouquinho mais assim, ó. Talvez um pouquinho mais ainda. Estica um pouco mais aqui, ó, no cubinho azul e usando a seta verde sobe, ó, e você pode posicionar mais ou menos aqui debaixo, ó, desse buracão que a gente tem, mais ou menos aqui, ó, até colocar um pouquinho mais para dentro se você quiser, ó. Então duplicamos e posicionamos ali embaixo. Para remover, né, não se esqueça, quando eu faço isso de duplicar o objeto, arrastar para baixo, segurando o Ctrl, ele usa uma máscara, isso mesmo. Então ele isola o objeto. Para remover esse isolamento, segura o Ctrl, clique e arrasta numa área vazia aqui, ó. Pronto, aí o objeto fica normal. O que eu quero fazer aqui agora é criar outras partes. O problema é o seguinte, como eu estou usando essa parte aqui de Boolean, né, essas opçõezinhas lá do Live Boolean que cria esse buraco aqui, se eu for criando outros objetos aqui, automaticamente eles vão ser influenciados por esse Boolean. E para que isso não aconteça, eu preciso converter o que eu fiz nessa parte de Boolean para um novo objeto. Ai, professor, isso aí deve ser muito difícil, cara. Não é difícil não, ó. Vem aqui nas opções que a gente tem na aba de Subtool e desce aqui embaixo. Quando você desce, ó, você vai ver que você tem uma aba que se chama Boolean. Clica nela e aí você clica nessa opção de Make Boolean Mesh. Quando você faz isso, às vezes ele demora um pouquinho, mas basicamente o que ele faz, ó, é aqui na parte de cima, onde você tem todos os objetos, você vai ter esse aqui que se chama, ó, UMesh. Então a gente estava nesse aqui. Os nomes são completamente loucos, mas esse aqui, ó, é o que a gente está atualmente. Então quando eu uso aquela função, ele cria um novo objeto aqui, ó. Então se você clicar nele, o que nós temos? A mesma coisa que a gente tinha antes, né? Que era aqui o corpo do violão, esses buracos todo, o braço, esse detalhe do lado. Só que agora eu não tenho mais um monte de subtools, né? Eu não tenho esses objetos separados. Eu mesclei todos eles numa coisa só. E é exatamente isso que a gente está querendo agora. E para continuar, ó, eu vou criar aqueles detalhes que, se eu não me engano, pelo menos na época que eu tocava violão, né? Quando eu me arrisquei nisso, tem as casas, que são as divisórias aqui, né? A gente vai criar exatamente isso. Então, para isso, vai do lado direito aqui em Subtool, clica na opção de Insert e você coloca esse aqui, ó, Cube 3D, igual a gente fez antes. Lá em cima com o gizmo, deixa um pouquinho menor, ó, clicando e arrastando por esse quadradão amarelo. Então eu vou deixar um tamanhozinho mais ou menos aqui, até vou colocar para frente para a gente ver. E de frente, ó, deixa ele de uma maneira que ele fique um pouquinho menor do que essa largura toda, ó, do braço do violão, mais ou menos isso. E por esse quadrado verde, ó, a gente deixa um pouquinho mais estreito, talvez um pouco mais ainda. Ó. Aqui de lado, ó, deixa um pouquinho menor e usando a seta azul, coloca ali dentro, ó, e sobe um pouquinho. Pode ser mais ou menos aqui, ó. Acho que aqui tá legal, ó. Então você tem essa primeira casa aí. O que acontece é que vamos concordar, né? Fazer isso aqui para várias partes aqui em cima vai ser chato demais. Então a gente pode vir aqui nas opções, ó, do lado direito, e você tem uma aba que se chama Array Mesh, que serve para duplicar essa parada. Então olha só que legal. Se você ativar Array Mesh, não acontece nada. Calma, já vai acontecer. Aqui eu vou dizer quantas cópias eu quero. Então eu vou colocar nessa opção de Repeat, ó. Você clica, digita 6 e pressiona Enter. Ou seja, eu vou repetir 6 vezes esse objeto que a gente acabou de fazer. E aqui na opção, ó, de Y Amount, se você clicar e arrastar, ó, para baixo, ele vai colocar cada vez mais para cima os objetos. Se você clicar e arrastar para a direita, ou desculpa, na verdade, né? Arrastou para a direita, ele desce os objetos. Arrastou para a esquerda, ele sobe. Então eu vou arrastar mais ou menos, ó, até ele ficar quase na ponta. Ó. Pode ser aqui. Aqui ele chegou no valor menos 60. Então você pode colocar outros valores também, ó, menos 50. Ou talvez menos 55, ó. No meu caso, isso depende do tamanho do seu objeto, da posição dele e de um monte de outras coisas. Mas no meu caso, eu acho que menos 55 aqui está ótimo. É, mas o meu não deu certo, menos 55. Não tem problema, faça outra coisa, coloca outro valor que você quiser aí, até ficar mais ou menos nessa mesma proporção, ó. Um certo espacinho aqui e um outro espacinho aqui na parte de cima. Mudando de assunto rapidamente, antes da gente continuar, eu queria dizer que eu já fiz um outro tutorial maravilhoso de como modelar um fliperama dentro do ZBrush no
mesmo estilo que a gente está fazendo aqui. E é muito legal porque lá eu te mostro outras maneiras de você criar um objeto a partir de um ZBrush, um brush que se chama ZModeler. E a partir dele a gente vai modificando, vai criando a estrutura e vai fazendo todo esse fliperama legal. Lógico, a gente não usa só esse brush, tem outras coisas também, mas é legal de você assistir para conhecer outros recursos que você pode usar no ZBrush. Não esqueça que a escolha é sua assistir, mas se você não assistir agora, porque eu acho que é meio ruim, né, no meio desse tutorial, deixa salvo aí e assiste depois. Eu garanto que vai ser muito legal. Continuando esse violãozinho maravilhoso, a gente tá quase terminando, hein? Falta só um detalhe aqui na parte de cima, que basicamente seria, eu não sei como é que chama essas partes, mas é um negocinho aqui, ó, onde você tem o controle para depois ter as suas cordas, né, onde a gente vai tocar. Então, nós vamos fazer esta parada. Para isso, você faz o seguinte, ó, vem aqui em Subtool. Do jeito que tá, você pode vir aqui embaixo, ó, Insert. No Insert você coloca esse famoso Polymesh 3D e nele, ó, você vem aqui em cima no Gizmo. Depois você clica na famosa engrenagem, que você já viu para que serve, e eu vou colocar essa opção de Polycube. Aqui eu preciso enxergar os polígonos que estão na superfície dele, então você ativa Poly-F. E aí, olha só que legal, aqui você pode clicar, ó, nessa setinha, por exemplo, nessa verde, ó, e colocar quantas divisões ele vai ter na altura. Aqui eu quero um risquinho só no meio, que corresponde ao número 2 ali embaixo, tá vendo? Ó? Y divide, fica bem aqui, ó. E você faz a mesma coisa. No vermelho, ó, você coloca nenhuma divisão. Na verdade, aqui no vermelhinho, você pode colocar uma. E nesse Z, você coloca nenhuma. Então vai ficar exatamente assim. Então não se esqueça, tá? Aqui o vermelho, ó, controla quantas divisões na largura. Então deixa uma. Aqui no Z, que é o azul, controla quantos na profundidade. Então deixa 0. E nessa opção aqui, ó, da altura, você deixa só 1 também. 1 eu quero dizer risco, né? Porque o número, quando você deixa, não é 1, é 2. Mas você entendeu o que eu quis dizer, tá? Um risquinho aqui na altura e um risquinho aqui na largura. Visualizando de frente, o que eu vou fazer? Ó, eu posso vir, segurar a tecla Ctrl e a tecla Alt, ó, para selecionar essa parte do meio. Ó. Então clica numa área vazia mesmo, ó, segura Ctrl e Alt, arrasta para selecionar essa partezinha do meio, bem nessa linha que a gente fez aqui, ó, na horizontal. E usando o Gizmo, clicando bem aqui em cima, ó. Se ele não aparecer de primeira, você clica mais uma vez, ó, porque às vezes ele mostra só a engrenagem, mas se você clicar de novo, aí ele mostra as setas. E aí você vai clicar bem aqui, ó, nesse quadrado vermelho e diminui mais ou menos assim, ó. Feito isso, essa parte que eu fiz, né, de ter segurado o Ctrl e Alt, eu, como é que eu posso dizer, isolei essa parte do meio. O que eu vou fazer é remover isso segurando o Ctrl e arrastando do lado de fora. Ué, professor, então isso aí é a mesma coisa que uma máscara? Exatamente, tá? Então quando eu uso Ctrl e Alt, eu estou mascarando esse meio aqui, eu estou isolando, por isso que eu só manipulei esse cara. Se eu não tivesse feito isso, ao usar aqui o quadradinho vermelho, ó, ele amassaria tudo, e não é isso que nós queremos, não é? Ainda de frente, eu vou segurar Ctrl e Alt, ó, e selecionar só o meinho aqui, ó, na parte de cima. E aí com essa seta verde a gente sobe de leve. Segurando o Ctrl e Alt, ó, arrasta do lado de fora e a gente já tem isso. Se eu vir aqui do lado direito agora, não em Subtool, na opção de Geometry, aqui embaixo, nós temos essa aba que se chama Dynamic Subdiv e clicando em Dynamic, ó, ele dá uma leve suavizada no que a gente tem aqui. O que eu quero fazer é que eu não quero fazer essa barrigona aqui em cima. Ó. Então o que você faz? Vai do lado esquerdo aqui nas opções do brush e coloca um que está bem aqui embaixo, ó, que se chama ZModeler. Se você tiver dificuldade, fala, ô professor, tá meio difícil, cara, de achar aqui ó, o ZModeler. O que você faz? Pressiona a tecla Z. Quando você pressiona Z, ó, deixa eu só voltar de novo, ó, ele mostra os brushes que começam com a letra Z, no caso, ó, ZModeler. Então seleciona ele, o que você vai fazer? Ó? Deixando meio de lado, se liga só, a gente tem uma linha aqui, essa linha, essa linha, essa linha, ou até uma linha aqui. O que você faz? Deixa o cursor em cima de qualquer uma delas, ó, você percebe que essa linha fica branca. Quando ela ficar branca, você clica e arrasta ó, e puxa tudo em direção para frente. Mesma coisa de novo, ó, só que para trás agora, né? Deixa em qualquer uma dessas linhas, ó, vai ficar branquinha, clique e arrasta, joga tudo para trás. E de novo, usando o Gizmo, eu vou só amassar um pouquinho aqui, ó, nesse eixo Z, que é o quadradinho azul, ó. Mais ou menos isso. Ele está muito grande, né? Está bem maior aqui se você arrastar para cima, ó. Ele está maior que o violão inteiro, né? Então a gente vem aqui no quadradinho amarelo, ó, segura e arrasta, diminui e vai posicionando, ó. Vai subindo. Eu acho que mais ou menos essa largura tá legal, ó. Só vou colocar aqui em cima pelas setas mesmo, ó. Mais ou menos aqui. Talvez um pouco grande ainda, um pouquinho menor, ó. E a gente desce até aqui e aí deixa mais ou menos no meio. Se tiver meio grosso ainda, diminui um pouquinho aqui no quadradinho azul, ó. E basicamente isso, né? O Gizmo é maravilhoso porque ele te ajuda a controlar tudo que nós temos na tela. O que eu vou fazer aqui
é inserir nessa parte de cima mais um objetinho. Ah, não, professor, não acaba nunca esse violão, cara, pelo amor de Deus. Calma, a gente tá chegando na reta final, prometo pra você, ó. Faz o seguinte, do lado esquerdo, clica aqui, ó, para selecionar os brushes e pressiona a tecla I. Quando você pressiona I, aparece um monte de brushes que começa com a letra I e dentre eles você tem esse aqui, ó, IMM Primitives. Não é esse aqui, ó, tá? IMM Primitives H. É esse aqui, ó, IMM Primitives mesmo. Seleciona ele e na parte de cima você pode clicar e soltar, ó, e movimentar tudo isso aqui. São vários tipos de formas que ao clicar e arrastar você vai inserir isso. Então nesse caso eu vou vir nesse aqui, ó. Pode ser um Insert Cylinder no Edge, tanto faz. Eu vou no primeiro mesmo, ó. E aí você clica mais ou menos no meio, segura e arrasta, ó, até fazer um cilindro. Quando você visualiza de lado, né, que palavra difícil, volta. Quando você visualiza de lado, você consegue ver que ele cria um cilindro exatamente em cima dessa forma. Então quando você cria objetos no ZBrush, o legal é que tem várias maneiras de você criá-los. Você pode vir aqui pelo Subtool e usar a opção igual a gente viu lá de Insert. E essa aqui que eu estou usando agora, num próprio brush, é legal porque, por padrão, esse objeto que a gente cria, né, no caso a gente usou um cilindro, mas poderia ser qualquer um, ele fica alinhado na superfície. Então isso aqui já facilita, né? Porque eu poderia ter vindo aqui no Insert, colocado um cilindro, mas aí eu teria que vir com gizmo, diminuir, aumentar e colocar exatamente na posição que eu queria. Aqui já facilita um pouco mais. O único inconveniente de fazer isso é que quando você cria essa opção, né, esse cilindro ainda faz parte dessa parte aqui que a gente tem, ó. Então o que eu vou fazer é, deixa do jeito que tá, vem aqui, ó, do lado direito em Subtool, vai em Split e clica na opção de Split Masked Points, que é a mesma coisa que a gente fez lá no começo, quando a gente criou este detalhe aqui, ó, do corpo do violão. Espero que você lembre disso. Não, professor, eu lembro sim, a gente usou a mesma coisa aqui, eu lembro disso sim. Então, que bom que você lembra. Então aqui, ó, o que eu fiz quando eu coloquei esse Split? Deixa eu só me aproximar um pouco mais, ó. Eu separei em duas partes. Então eu tenho essa parte aqui, que na verdade é essa, e eu tenho agora essa aqui, que na verdade é o cilindro. Então o que eu vou fazer aqui, ó, é vir do lado direito na opção de Geometry e desativar esse cara aqui que se chama Dynamic Subdiv. Então vem aqui, ó, e desativa. Eu não preciso dele, ó, porque ele serve só para deixar isso aqui mais pesado. Então, do jeito que tá, o que eu vou fazer? Vir com o gizmo e arrastando pela seta azul, segurando o Ctrl, ó, eu vou duplicar esse objeto. Aí eu vou deixar ele um pouquinho mais amassado e aumentar um pouco o tamanho por este quadradinho amarelo. Ó. Talvez amassar um pouco mais ainda. Ó. E a gente coloca bem aqui na ponta. Ó. Feito isso, segura Ctrl e arrasta do lado de fora, ó, só para remover a máscara. E com o gizmo ainda eu posso talvez colocar um pouquinho mais para dentro. Feito isso, olhando de frente, eu vou alinhar no local correto, porque aqui no meio não está muito bom, né? Então você pode vir aqui, ó, por qualquer uma dessas setas no canto e aí você move para ele ficar mais ou menos aqui em cima na esquerda. Feito isso, eu quero colocar aqui embaixo, ó, bem alinhado com ele. O problema é que quando a gente faz essa função, né, com esse brush que a gente usou de alinhar aqui algum desses objetos e criar em cima, ele pega o gizmo e o gizmo fica meio fora das coordenadas, entendeu? Ah, professor, mas como é que resolve isso? Muito simples, ó. Você vem aqui em cima, tem esse botão, tá vendo? Sim, tô vendo. Segura a tecla Alt e clica em cima e solta. O que ele faz? Ele alinha o gizmo no mundo 3D. Então não fica mais aquela loucura que estava antes tombado, né? Ó. Então ele alinha para você. E agora fica mais fácil, porque segurando o Ctrl, você pode usar essa seta verde, ó, e mover um pouquinho para baixo. E aí, segurando o Ctrl e arrastando do lado de fora, ó, a gente já tem ali duas partezinhas desse violão. E aí, feito isso, o que eu vou fazer? Ó, eu quero pegar essa parte aqui e duplicar colocando exatamente igual para a direita. Ai, não, então agora a gente tem que vir aqui e duplicar tudo para cá. Não precisa. Faz o seguinte, ó, vem aqui em Geometry, aqui embaixo você tem Modify Topology e você tem um botãozinho milagroso que se chama Mirror and Weld. O que ele faz? Ele se baseia pelo meio do objeto e pega o que você tem na esquerda e coloca na direita. Então a gente já espelhou, ó, ficou lindo e maravilhoso. Eu queria só criar esse botão, né, e fazer um deles ficar aqui no cantinho. Então dá pra gente fazer o seguinte, vem do lado direito em Subtool, e aí esses 4 botões estão fazendo parte da mesma Subtool. Então o que a gente vai fazer, ó, deixa selecionado aqui igual tá, vem aqui em Duplicate pra gente duplicar, então eu tenho 2 Subtools com a mesma coisa. Seleciona qualquer uma delas, e aí visualizando de frente, ó, eu vou segurar a tecla Ctrl
e a tecla Shift, ó, e arrastar para selecionar qualquer um deles. Pode ser o da esquerda, pode ser o da direita, pode ser o de baixo, tanto faz, ó. Só clique e arrasta segurando o Ctrl Shift, seleciona ele todo, ó. Então eu isolei, só esse aqui está selecionado. Agora você vem do lado direito aqui, ó, na opção de Geometry, igual a gente estava antes, Modify Topology e clica aqui, ó, nessa opção de Del Hidden. Mas o que faz o Del Hidden? O que ele faz? Ele apaga os outros que não estavam aparecendo. Então, para você entender, a gente tinha uma Subtool com os 4 botões. Eu dupliquei, então por isso que a gente está enxergando tudo aqui ainda. Ó. Mas quando eu dupliquei e eu usei Ctrl e Shift, eu isolei o objeto, então ele ficou sem os outros botões. Quando eu uso a função lá embaixo de Del Hidden, eu escondo, né, ou melhor, eu deleto os que estavam escondidos. Então a gente tem 2 Subtools, só que essa aqui, ó, só tem esse cilindro e essa aqui tem todos. Então esse aqui, ó, que é o único cilindro que a gente tem, visualizando de cima, com o gizmo, eu vou usar, ó, essa linha, segurando e arrastando, ó, com o Shift pressionado, e a gente move um pouquinho para o lado aqui, ó. Coloca mais ou menos nesse cantinho. Se quiser, você pode até diminuir um pouco, para não ficar tão grosso. Então a linha mais ou menos aqui, ó, coloca um pouquinho dentro dessa parte e coloca na mesma altura, ó, do botãozinho que a gente tem, né? Que no caso é como se fosse para você... Tem um nome para isso, eu esqueci, no violão, né? Quando você quer... Ai, esqueci. Mas é quando você quer deixar tudo bonitinho, com um som maravilhoso lá. Eu esqueci o nome de quando você faz isso. Afinar. Lembrei. Então quando você quer afinar o violão, esse aqui seria o botão para afinar. Uma vez que ele está selecionado, com o gizmo, ó, segura o Ctrl e move pela seta verde, ó, para duplicar até ali embaixo. Se precisar, você pode inserir um pouquinho mais para a direita, ó, só para ele entrar dentro do corpinho do violão. Segurando o Ctrl e arrastando do lado de fora, ó, a gente vem aqui, já tem os 2 botões, e se você for do lado direito, ó, em Geometry, depois na opção ali, ó, de Modify Topology e clicar em Mirror and Weld, ele duplica para o outro lado. Então, lindo e maravilhoso, ó. Já temos praticamente toda a estrutura. Falta só um negocinho, mas só um. Ah, não, professor, o que tá faltando? Cara, tá faltando só as cordas e é bem facinho mesmo, ó. O que você faz? Vai do lado direito aqui em Subtool. Depois no Subtool você clica na opção de Insert e você pode colocar um Cylinder 3D. Esse cilindro está gigantesco. Então, com o gizmo, você deixa ele ali, ó, bem mais fininho, vai diminuindo, até dá pra gente colocar um pouquinho para frente, ó, para ver um pouco melhor. Então deixa ele bem fininho e usando aqui, ó, o quadrado verde, você deixa ele bem compridão, ó. Então você vai deixando ele comprido, mas vai diminuindo a espessura dele, ó. Então deixa ele bem fininho, ó. Deixa ele comprido e usa a seta verde, ó, para subir um pouco mais. E se ele ficar muito longo, ó, você deixa um pouquinho menor sempre pelo quadrado. Então o quadrado verde aumenta ali a espessura dele. Esse quadradão amarelo diminui ele proporcionalmente. E a seta verde você pode usar para subir ou descer. Então eu vou deixar mais ou menos aqui, ó. E usando a seta vermelha eu coloco mais ou menos nessa parte, meio que no cantinho aqui dessa bolinha, ó. E visualizando de lado, a gente coloca mais ou menos aqui, ó. Acho que aqui tá legal. Então ele encosta mais ou menos nessa base, fica meio longe das casas aqui, encosta aqui certinho. O que eu vou fazer é duplicar. Então com o gizmo ainda, segura a tecla Ctrl e arrasta pela setinha vermelha. Ó. Deixa mais ou menos aqui se você quiser. Ó. Aqui eu posso até diminuir um pouco o comprimento dele. Ó. Um pouquinho menor a gente deixa e desce um pouquinho mais. Ó. Então para ele ficar alinhado como se estivesse saindo desta partezinha aqui. Ó. Segurando o Ctrl e arrastando, ó, a gente remove a máscara. Do lado direito a gente pode vir aqui, ó, na opção de Geometry, e aí você clica em... Muito bem, Mirror and Weld. Aí ele pega o que a gente tinha aqui na esquerda, ó, e coloca para a direita. Nós temos todas as cordas. Talvez, se eu colocasse essas cordas só um pouquinho mais para o fundo, ó, ficaria um pouco melhor. Porque, na verdade, esse objeto aqui, ó, ele deveria ficar um pinguinho mais para frente. Então, o que você faz? Aqui eu vou alinhar certinho, basicamente onde eu quero por essa parte, e eu preciso pegar esse quadradinho aqui, ó, que é esse aqui, e colocar um pouquinho para frente. Então o que você faz? Vai do lado direito aqui na Subtool e seleciona o corpo do violão, que é esse aqui que a gente tem. Ó. Visualizando de lado, a gente pode se aproximar aqui e usando o Ctrl e o Alt, ó, a gente seleciona a frente do quadrado e usando o gizmo, é que o gizmo não está aparecendo, ó, mas se a gente ficar um pouquinho longe, você move aqui pela seta azul, ó. Então puxa para frente, agora sim, ó, parece que as cordas estão saindo exatamente daquela partezinha do violão e pronto, graças a Deus a gente terminou o nosso violão e agora é só começar a cantar várias músicas. Mudando de assunto aqui, falando ainda sobre ZBrush, né? Ou eu tô falando tudo errado, volta. Falando sobre o ZBrush, tem um outro tutorial muito legal que é como modelar uma espada. É um elemento um pouco mais simples que a gente usa outras técnicas diferentes para chegar nesse resultado de modelagem que você tá vendo aí. Então, se você quiser assistir, dá uma olhadinha, porque eu acho que esse tutorial é exatamente o que você precisa.
Talvez você esteja pensando em aprender um pouco mais sobre o ZBrush, não é? Então vai na descrição do vídeo aí embaixo e clica lá para você conhecer o meu curso online de ZBrush que está imperdível. Nesse curso você aprende tudo o que é fundamental no ZBrush, começando pelos assuntos básicos e avançando para outros indispensáveis como subdivisões, brush, simetria, seleções, máscaras e polygroups. Tudo isso para conseguir as melhores modelagens. Você ainda vai aprender a criar objetos usando funções como ZModeler, Projection Primitives e Dynamesh. Cada um deles tem opções diferenciadas e você vai conhecer cada uma delas enquanto vamos fazer diferentes projetos e no final ainda vamos fazer este personagem do começo até o fim para colocar todos os conhecimentos em prática. E é claro, tem outros assuntos como materiais, colorir objeto, criação de mapas UVs, renderização, cabelos e pelos e muitos outros assuntos. Independentemente de você já conhecer um pouco do ZBrush, esse curso tem o que você precisa para melhorar ainda mais os seus conhecimentos. Assim como esse curso também é para você que de repente não sabe nada sobre o ZBrush, mas você quer desenvolver os seus projetos 3D. É só você clicar no link que tem na descrição do vídeo aí embaixo para começar os seus estudos. É sério. E não esquece que ainda tem muitos outros tutoriais de ZBrush aqui no canal. Você tá duvidando? Você acha que é mentira? Não tem outros tutoriais. Ah é? Então clique em um desses dois aqui do lado, ó. Eu duvido. Esses dois aqui estão muito legais. Até o próximo vídeo. Até mais.